dizer aqui, mas vamos começar, então, avaliando previamente esse empate. Primeiro, queria agradecer Toledo e o Gol, que apostaram baixo no número de gols sofridos pelo Atlético. Porque essa defesa do Atlético, lenta do jeito que está, o meio-campo que não pega ninguém, sofrer apenas 2 gols, foi graças ao árbitro que errou com o pênalti no final. E a boas defesas do Everson, porque quando o Maringá quis, ele foi pra cima, o Maringá falou assim, olha, vou recuar um pouquinho, segurar o placar, tomou o gol, agora eu preciso ir pra cima. O Maringá fez. O Maringá, peraí, tem gente de fazer mais. E foi pra cima e pressionou e amassou o time do Atlético. Mesmo retrato, mesmo cenário do jogo contra o Mirassol. O Mirassol faz o gol, respeita o Atlético, recua, mas quando precisa fazer o gol, vai lá, faz e tem mais oportunidades. O meio-campo sem pegada, uma defesa lenta e um time que não cria nada. Aí vocês vão me desculpar, eu já cobrei reforço demais. Mas contra Marisol, Marisol não. Eu só falo Marisol. Eu amo esse programa, velho. Mas contra Mirassol, Maringá e Caracas, aí é com esses caras, meu irmão. Aí é com a turma da chuteira. Juntou o Maringá e o Mirassol. Né? Bicho, no pós-jogo eu fico 40 minutos falando Marisol. Já falei Deixa eu com a falar turma. para você, Hugão. Você, antes da nossa participação no Alterosa Agora, você disse uma coisa, você está sorrindo hoje por quê? Porque amanhã tem jogo do Cruzeiro. Então você está aproveitando. Tô aproveitando agora. Mas só para claro fechar, que Bel, tá. hoje a bronca é com o Cuca principalmente. Que vai falar agora que foi um jogo difícil. Sim, essa postura, vou começar pelo fim, é uma postura diferenciada, ela é arriscada, né? Mas ela tem dado certo para o Maringá, né? Então o que você tenta fazer é abrir os espaços para atacar o espaço, né? É ter essa movimentação em que você precisa de um... o treinador deles está aqui, o Júlio. Júlio. Desculpa, Jorge. Não dá para falar muito agora, viu? Porque tem o jogo da volta. Ainda bem que eu te vi aí no cantinho. Essa é boa. Eu vou ficar aqui depois. Tô brincando. Mas é um estilo diferente, é arriscado, mas dá certo, porque ele tem trabalho aqui. Ele tem 4, 5 anos, como eu já falei. Saiu uma vez, um ano lá em 2023, eu acho, pro Ipatinga e voltou, 22. E tem o domínio total. Os jogadores seguem a risca o que ele comanda. Você pensa, pô, vai ficar no mano. Mas eles sabem jogar dessa forma, se adaptam muito bem e é muito complicado jogar contra eles. Eu já tinha ficado muito preocupado com a coletiva do Cuca após o jogo contra o Mirassol. Eu tenho a loja lá que chama Sol, lá em Contagem também. Mirassol. Porque ele não fala o que a gente vê dentro de campo. E às vezes o torcedor, ele tem vontade de colocar o narizinho de palhaço e fala, cara, eu vi o jogo. Não é isso que está sendo dito. E ontem eu cogitei desligar a coletiva. Como é meu trabalho, eu assisto todas as coletivas de todos os treinadores. Eu fazia isso nas coletivas do São Paulo, que eu falava, não condiz com a realidade. Porque o Andreá tá lá, né, tinha que adaptar a pergunta. O Cuca ontem fala algo que não aconteceu. O time dele foi uma bagunça. E muito bem, foi o Cláudio Rezende que falou, peraí, Cuca, você está falando de números, que você finalizou 20 vezes? Vou falar de números então. Tomou 2 gols pro Santos, pro Maringá, pro Mirassol. Tomou 2 gols pro Vitória. Então, quer falar de números? Vamos. 2 vitórias nos últimos 11 jogos. Aí ele desconversa, ele brinca com o treinador adversário que está assistindo a coletiva. Não, gente. O Cuca, se quer blindar o time, se quer blindar a diretoria, fala assim, olha, não estou jogando bem, eu assumo, mas eu vou consertar. Porque posse de bola com o Maringá da 3ª divisão, você não conseguiu converter em finalização. E quando converteu, foi o Fausto Vera que finalizou. O Rony pouco entrou na área, o time não armou, o Rubens não sabe até hoje qual posição está jogando, porque virou uma bagunça. O Alonso é o lateral esquerdo, mas tem hora que ele está na ponta direita. O Rubens joga em todas as posições no jogo. O time está uma bagunça. Vai me desculpar, faltou reforço. Eu já cobrei da diretoria aqui 3 semanas, mas o time do Atlético contra Caracas, Mirassol e contra Maringá está uma bagunça. Foi uma bagunça. Então vamos começar. Tá confundido não, viu, o Cuca na coletiva? Olha, o Jorge tá ali, o Júlio, o João, Matheus, esqueci seu nome, desculpa. Foi engraçado, né? Não, assim, o Fael tá brigando com o Cuca, mas acho que é injusto, porque o Cuca, de fato, eu acho que ele acha isso mesmo, porque você viu como que ele tá feliz após o empate com o Maringá? Ele tá super feliz, sorrindo. Maringá não, o Marisol. Marisol, então não briga com ele, porque ele realmente acredita no que ele tá falando. Vamos ver um pouquinho desse empate, então, que deixou o Fael na bronca.
Isabel, olha a facilidade que o Maringá carrega a bola. Olha o espaço. Aí vem o Vitor Hugo cobrir a direita, o Rabelo correndo atrás dele na esquerda. Primeiro que existe um rodízio na defesa ali que não faz sentido. Porque primeiro ele optou pelo Roman, que ele falou que ia ficar no sub-20 um tempo. Depois ele opta pelo Rômulo, que não tinha jogado na temporada. Quando o Rabelo já estava à disposição. Aí era falta de ritmo do Rabelo. Não, o Rômulo também não tinha. Aí depois vem o Rabelo. Olha o Igor Rabelo. Primeira saída de bola do Rubens. São os 4 R's aí do Atlético. É o Roman, o Rômulo, o Rubens e o Rabelo. Os 4 R's que falharam nos últimos jogos aí. Rafael, e o Rabelo é muito parecido com você mesmo. Você fala que ele parece fisicamente, mas é ruim igual você jogando bola. O tempo de bola, que desde 2019 não conseguiu se firmar na titularidade, né? O time do Atlético, para finalizar, acho que essa é o Fausto Vera que vai finalizar. Fausto Vera finalizou. Uma outra bola no início, antes dessa aí, que passa ao lado do gol, foi o Fausto Vera também. Um outro chute de fora da área foi o Alonso. Tá me lembrando o que eu criticava do time do Milito, cara. E se eu cobrava do time do Milito, eu preciso cobrar do time do Cuca, independentemente da história que tem aqui. Porque ele coloca o zagueiro, tá jogando na seleção paraguaia, mas é diferente aqui. Para deixar o Rubens no meio, ele fez uma engenharia no time do Atlético que não precisava. E dos volantes do Atlético, isso aí eu quero falar depois. Tá reclamando do Rabelo, ele fez seu gol, ué. Ah, mas não jogou nada. A bola que ela não paga aquela bola. Ele tomou cartão no lance bobo também. Vamos defender o Rabelo. Aí o Maringá fala que vai para cima e o Maringá consegue ter um show de finalizações depois com extrema facilidade. Eu tô falando aqui, gente, de um time de 3ª divisão. O Caracas, se estivesse no Brasil, talvez estivesse na 3ª também. O Mirassol está estreando na Série A agora. A facilidade desses times para ir para cima do Atlético, propor o jogo. E quando é o contrário, o Atlético não consegue propor o jogo. Eu tenho que falar mais uma vez, já cobrei demais a diretoria de reforços. Eu postei agora a lista de quem saiu, de quem chegou. Erraram. Erraram muito no planejamento. Mas futebol contra time de 3ª divisão, eu tenho que exigir aqui um futebol melhor de quem calça a chuteira e um futebol melhor apresentado pelo treinador que fala o contrário na coletiva. Como sempre, a missão dele, que não estava bem, o camisa 4, ele bateu demais no Hulk também, não tomou nem cartão, mas como sempre, cai nos pés dele, ele resolve, mas o ataque atleticano inoperante. Quem tenta alguma coisa ali está sendo o Coelho. Acho até que quando tiver as 3 peças à disposição, eu até tentaria um jogo só com 2 peças dessas 3, para uma ficar no banco de reservas e ter uma opção para mexer. O Bernardo não conseguiu nem ser acionado contra o Maringá, mostra que o Cuca pouco aposta nele nesse momento, e aí a gente vai vendo finalizações como aconteceu contra o Maringá. E sorte que o árbitro não teve peito para marcar pênalti. O atleticano que está falando que ele empurrou o Coelho antes, ou que ele segurou no braço do Coelho, se é contra o Flamengo isso aí, meu irmão, e não marca esse pênalti para o Atlético, você ia espumar pela boca. Faltou o peito do árbitro para marcar esse pênalti contra o Atlético. Sobre a bola que não saiu ali, eu falo depois também. Vamos ver então, de novo, esse lance aí de pênalti que foi pro VAR, pode repetir aí, e depois já colar, inclusive, uma ironia, uma postagem irônica do próprio Maringá. Isabel, primeiro que eu preciso falar que, numa época de VAR, o jogador precisa ter neurônio a mais. Tem coisa que o jogador tem que ter um mínimo de raciocínio. Se eu puxar a camisa, o VAR, as câmeras mostrarão que eu puxei. Será pênalti. Ah, mas ele me empurrou, ele me segurou antes. Aí você vai ser beneficiado então, meu amigo. Para que inverter qualquer vantagem que você teria no lance então? Pênalti, claro, postagem do Maringá, ironizando aí. Ironizando, né? Falando que o material esportivo da aí qualidade do material esportivo. Anderson! Aquele golpe não pode em futebol, não pode. Não pode. Como? O material bom, hein? Não lasga! É o Malisol, ou Malingá? Malingá ou Malisol? Que é? Aí deixa ele lá. Mas o tio tá bravo! Ele tem galão de toia! Toia? Tem galão de toia! Fogão tava feliz! Anderson, pega devagar que eu não sou os boys que você pega por aí não, Anderson. Que isso, Gol? Eu tenho igual o meio de campo do Atlético, pega ninguém. Ninguém? Nada. Não, fala agora. Nada. Não, fala Ô, menino Santos. Fala real. Como assim? Sentem ali. Sério mesmo? A outra veio até do roupão, gente. Material bom. Maravilhoso. Material bom. Ai, fangungo de toia já tá funcionando, né? Etiqueta do Sunny? Sai, menino! Não conheço esses lugares, não. Ó, conheço esses lugares. vamos avançar.
Olha só esse lance, o espaço, a troca de passes rápido do Maringá, que não existe no Atlético, e o espaço, como que o cara tocou, consegue se movimentar. O Igor Rabelo perdidinho na marcação ali. Aí vai ser uma falta do Hulk que vai... Essa foi que passou do lado de cá. Depois ele vai cobrar uma que vai beliscar a trave. O Atlético vai sair errado com o Rubens. Aí o Maringá, a galera cochilou no meio ali. O Maringá vai jogar essa bola na área. O Rabelo totalmente perdido, já vai cair no lance. Eu falei sobre o Bernay caindo na bola quando o Everson defende contra o Mirassol. O Rabelo vai caindo ali na disputa já com o atacante do Maringá. Depois toma um cartão bobo, tem que sair no intervalo. Ele tem contrato até o fim do ano. Se fosse o Atlético, não dificultava a saída agora em julho, não, viu? Nunca conseguiu se firmar aqui no Atlético. Mas o Cuca com dificuldades nessa posição aí. Já foi o Rômulo e agora o Rabelo. Fausto Vera é quem finaliza essa aí. Já tinha finalizado uma no outro canto do goleiro também. A gente vai ter um outro chute do Alonso. E o Fausto Vera infiltrou na área mais do que o Rony. Nesse esquema maluco que o Cuca está fazendo, nessa bagunça de time. Que bom que pelo menos teve uma bola aérea a seu favor. O Atlético tem tanta dificuldade com bola aérea no tempo aí, homenageou o filho, o Igor Rabelo. E pouco depois aí tomou o cartão e foi substituído. Um momento muito pobre do Atlético que aciona o Everson, que dá um chutão para cima, essa bola aqui a gente discutiu agora há pouco, mas o esquema do Atlético é aciona o Everson, dá um chutão lá para frente, não tem amplitude o time, um time bem, jogando bem por dentro. Tá o Rony e o Hulk que vão tentar alguma coisa de cabeça aí. Me lembrou até um Galo e Carabobo, com o Sacha Ademir disputando bola de cabeça 90 minutos. É o que o Atlético tem hoje, um chutão para frente para ver o que a turma decide lá na frente. E quando o Maringá decide pegar a bola, colocar no chão, ó, o Atlético empatou aqui, vão para cima de novo, o Maringá domina a partida. O Maringá vai ter um controle do jogo de finalização como foi o Mirassol. O Mirassol teve aquela cabeçada que o Everson defendeu, o Mirassol teve uma outra bola que sobra para o Reinaldo e um lance do gol. E o Maringá depois vai ter uma facilidade enorme de atacar como quer. Vai cair sempre a responsabilidade do Hulk de resolver o que está acontecendo aí desde 2021. Aí o Maringá você vai ver agora. Não sei se a gente vai ter todos os lances, mas o Maringá vai para cima. Tem um lance do pênalti não marcado para o Maringá, mas principalmente boas defesas do Everson depois ali, lance de bola passando perto da trave, um meio de campo que não pega ninguém. O Maringá vai avançando, o meio de campo do Atlético não pega ninguém. Não existe marcação, posicionamento todo errado, bola casquinhando a trave aí como a gente está vendo. Jogada de profundidade, os times que enfrentam o Atlético conseguem o tempo todo, uma lentidão impressionante. Agora isso aí é um absurdo, gente. Pênalti que o árbitro não teve peito para marcar, porque era um time de primeira divisão contra um time de terceira divisão, e eu não posso compactuar com essa injustiça aqui no programa. Pênalti não marcado para o Maringá, um absurdo, o Atlético sairia com derrota lá na Copa que deixou muita coisa rolar.